As palavras do Senhor Jesus. Mateus 17:11 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Irmãos, assim como fizeram com Elias, assim como fizeram com João Batista, que pregavam a verdade, que não traziam palavras de conveniência para agradar ego de ninguém, não trazia aquilo que as pessoas pediam, mas levava aquilo que as pessoas precisavam. Eles foram perseguidos. Elias foi perseguido. Elias combateu 850 feiticeiros, 450 de Baal e 400 de Azerá, e venceu com o poder de Deus. Foi perseguido por Jezabel, foi perseguido. João Batista pregava a verdade, pregava o arrependimento, foi perseguido, foi até degolado, né? Nós pregamos recentemente que o diabo pensou que tinha derrotado João Batista, mas era plano de Deus tirar João Batista da prisão e levar-o direto para o paraíso. Então, os que pregavam a verdade são perseguidos e sempre serão perseguidos, porque estamos numa guerra. O diabo, ele faz de tudo para impedir a pregação da palavra de Deus. O diabo escondeu a Bíblia de você durante anos, né? Ele faz de tudo, coloca calaboucas, prazeres momentâneos, conceitos e filosofias agradáveis, tudo para te desviar da verdade que é a palavra de Deus. Nós pregamos na quarta-feira que o demônio provocou Paulo para que o Paulo o expulsasse e fosse preso, porque aquela menina dava lucro. Paulo foi preso porque era a artimanha do inimigo impedir a pregação da palavra de Deus. Mas Paulo, na prisão, louvou, Deus fez um terremoto, saiu da prisão, pregou, converteu um carcereiro. Então, o Saulo e Barnabé pregavam para o procônsul lá de Chipre. O que aconteceu? Apareceu lá um endemoniado tentando impedir a pregação. O Paulo, cheio do Espírito Santo, orou e aquele homem ficou cego momentaneamente, tá? E aí creram. Também falaremos disso futuramente numa outra mensagem. Mas o propósito do diabo é tirar o entendimento de você. Porque quando você encontra a palavra de Deus, quando você encontra a verdade, encontra a luz, você deixa de ser enganado. E como nós já falamos, a maior arma do inimigo é o engano. E todos aqueles que pregam a verdade, não aqueles que pregam só coisas boas, só aquele que prega coisas agradáveis, mas aquele que prega a verdade. Como nós falamos, a primeira palavra do Senhor Jesus na sua primeira pregação foi: arrependei-vos. As primeiras palavras de João Batista era: arrependei-vos. As primeiras palavras dos apóstolos quando pregavam era: arrependei-vos. Hoje você não ouve mais arrependei-vos na igreja. Hoje você ouve: você é mais que vencedor, irmão, você pode todas as coisas, irmão, você é abençoado, Deus tem promessa de Deus. Mas ninguém diz: primeiro arrependei-vos, ou não peques mais, para que a sua situação não fique pior, como falou o Senhor Jesus para aquele homem que tinha uma enfermidade e era um acomodado durante 38 anos. Entendam, quando vem uma palavra dura, né, como veio na quarta-feira, uma palavra às vezes de exortação, uma palavra de arrependimento, aí é bênção. Mas as pessoas não querem. As pessoas e o mundo se levanta, persegue. Por isso que o Senhor Jesus disse: bem-aventurado vós, quando forem perseguidos por causa do Evangelho, por causa de mim e do Evangelho. Então a perseguição do mundo indica que você está no caminho certo, que você está desagradando o mundo e está agradando a Deus. Se o mundo começar a bater palma para você, medite, tem coisa errada aí. Porque o mundo está no maligno. Se você está agradando o mundo está te aplaudindo, tem coisa errada aí. O Evangelho é duro, irmãos.
Você tem que pagar o preço. Você tem que abrir mão. Você tem que renunciar. Porque você vai dizer coisas que a pessoa passou a vida toda ouvindo o contrário. Porque ela foi enganada. Muitas vezes a pessoa ouviu dos avós, ouviu dos pais, né? E fica com aquilo incrustado na cabeça, com tradições, com filosofias. E quando chega a verdade, isso é um choque para a pessoa. Foi um choque para mim, quando eu comecei a ouvir a palavra do Senhor, porque também, como a maioria de vocês, eu vinha de uma tradição familiar, né? Que eu via que tinha algumas incoerências, mas eu não questionava de uma maneira contundente, né? Mas quando veio o Evangelho e eu me coloquei contra isso e fiquei com o Evangelho, irmão, é lenha atrás de lenha, né? E Satanás faz tudo para impedir que a gente ouça a verdade e que a gente também pregue a verdade, né? Ele coloca até tosse em alguns, né, para impedir a pregação da palavra do Senhor. Então, entendam, irmãos, o Evangelho é bênção pura, é salvação, mas o caminho não é fácil, irmãos. Não é fácil. Você viu o que fizeram com o Senhor Jesus. Você viu o que fizeram com João Batista, com Elias. E é isso que o texto trata aqui. Foram perseguidos, mas vale a pena, irmãos. Vale a pena. Porque tem pessoas que quando é perseguida, nega a fé. A pior coisa que tem, irmão. Fica firme, irmão. É claro que o cristão ele não pode ser radical. Ele tem que ter sabedoria. Muitas vezes ele tem que ter uma certa flexibilidade, né? Mas nunca contrariar a palavra, porque contrariar a palavra é contrariar a Deus, e aí Deus não fica contigo, né? Ele tem misericórdia de ti, mas Ele não vai investir. Afinal de contas, quem é que investe naquilo que não dá retorno, né? Com Deus é a mesma coisa. Deus trata aquilo que não dá retorno, para que dê retorno, né? O que o Senhor Jesus fez com uma figueira que não dava fruto? Secou, irmão. Além de não dar fruto, ela usava a arma do inimigo, enganava as pessoas com as folhas, né? Então esteja atento a isso. Você que é um cristão fiel, você que quer fazer a obra de Deus, não tem coisa melhor, mas o caminho não é fácil, né? O que fizeram com Elias, com João Batista, com o Senhor, vão querer fazer com você. Mas maior é o poder que está contigo, maior é aquilo que você terá na eternidade do que aquilo que terá passageiramente aqui durante os anos nesse mundo. Versículo 17, Mateus 17, 17. E Jesus, aqui a respeito da cura de um lunático, que os seus discípulos não conseguiram libertar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. O que o Senhor Jesus fez aqui? Aquilo que ninguém gosta. Ele exortou publicamente. Irmão, quando você exorta uma pessoa soberba, ela se enfurece. Ela quer pegar no seu pescoço. Ela quer cortar sua cabeça, como fizeram com João Batista. E quando você exorta uma pessoa publicamente, aí então todo mundo viu ele chamando minha atenção e não sei o quê, ao invés de agradecer. E por que o Senhor Jesus exortava publicamente? Para que todos aprendessem. Mesmo aquele que estava quietinho lá no canto falando: ixi, eu também fiz isso, né? Então o Senhor Jesus exortava publicamente, porque ele não tinha um único, ele tinha o objetivo de ensinar todos e corrigir todos, né? Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui, geração incrédula. Por que incrédula? Porque não crê. E por que perversa? Porque deixaram um menino com um demônio. Irmãos, nunca faça isso. Se você não conseguir expulsar, chame alguém. Se os discípulos chamassem o Senhor Jesus, estariam na direção certa. Mas eles não conseguiram expulsar e ficaram quietos, calados. O Senhor Jesus que apareceu depois, e o pai do menino rogou ao Senhor. Mas se os discípulos tivessem um pouco mais de amor ao próximo, falou: não, menino, nós não conseguimos, mas o menino não pode ficar nessa situação, não. Vamos chamar o mestre, né? Não é isso? Vocês lembram quando morreu Dorcas?
aquela menina que era uma crente, né, que era servia o Senhor, os discípulos falaram, vamos chamar o Pedro. Nós não conseguimos ressuscitar essa menina, mas o Pedro estava com o Senhor. Ele sabia como fazia, como faz. Vamos chamar o Pedro. Chamaram o Pedro e o Pedro ressuscitou a menina. Por que Deus ressuscitou uma menina crente que estava salva? A menina estava com um pé no paraíso. Né? Ressuscitar a menina seria correr um risco, né, da menina ressuscitar e se perder por aí afora. Mas Deus sabe todas as coisas. Ressuscitou, sabe para quê? Para que muitos creiam. Quando viram a ressurreição da menina, a cidade toda começou a crer no Senhor. Então o propósito de Deus é salvar muitos, né, que muitos creiam. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele quer que... O Senhor Jesus veio para todos. Alguns não querem, não aceitam, não creem na obra dEle. Mas aqueles que creem serão e são bem-aventurados. Mas Ele veio para todos. Ele não veio, não, só para aqueles lá que são... Não. O Senhor Jesus, Ele dá oportunidade para todos. O Senhor Jesus deu oportunidade até para o Judas, pessoal. E Ele sabia o que Judas ia fazer, tá? Ele tinha a revelação. Então vocês vejam, mesmo assim, mesmo assim, o Senhor Jesus, Ele curou 10 leprosos, 9 eram ingratos, nem voltaram para agradecer. Só teve um que voltou para agradecer, irmãos, para louvar o Senhor, né? Mas mesmo assim, o Senhor Jesus sabia disso, pessoal. O Espírito revelava para Ele, mas mesmo assim Ele curou os 10. Porque também... Nós vamos falar disso hoje à noite. O Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Tá? E assim que tem que ser o cristão, irmão. Tá? Então, aqui uma exortação pública, e o Senhor Jesus dizendo, até quando sofrerei com vocês? Né? Porque não me buscaram. Vocês são maus, porque deixaram o menino com o demônio. Né? Incrédulos, porque não perseveraram, né? E não me chamaram. Então, é isso, irmão. Tem coisas que você não consegue fazer, irmão. Chame os presbíteros da igreja. Clame por Deus. Né? Senhor, não estou conseguindo fazer. Procurei, usei os recursos que o Senhor disponibilizou e não funcionaram. Então, eu clamo a Ti. Né? Como nós pregamos durante o programa de televisão essa semana. Tem pedras que nós temos que tirar. A pedra do túmulo do Lázaro, nós tivemos que tirar. O Senhor falou, tirai a pedra. Mas a pedra do túmulo do Senhor Jesus, Ele não pediu para ninguém tirar, porque ninguém podia. A pedra era maior e havia uma guarda romana na porta do túmulo. Então a pedra que ninguém podia tirar, Deus tira. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Mas aquilo que você pode, irmão, pode esquecer. Ele já te deu recurso. Né? É como a gente exemplifica, né? A pessoa está com um comprimido no bolso e falando, Deus cura a minha dor de cabeça, Senhor cura a minha dor de cabeça. Ele pode até curar, irmão, mas essa oração está errada. Deus vai responder, ô filho, eu já dei sabedoria ao homem para desenvolver remédios. Olha no seu bolso aí, né? Toma um remédio, passou. Tomou o remédio, não passou, Senhor, tomei o remédio, tomei 2, 3, não passou, Senhor. Então agora Ele age. Quando não tem mais remédio, quando não tem mais recurso, quando a gente não pode fazer, Deus faz. Nós fazemos o natural, Deus faz o sobrenatural. Né? Primeiro você tem que passar lá 4 anos tomando tudo quanto é tipo de medicamento na veia, né? Usando todos os recursos. Acabou os recursos, não tem mais recurso. Agora eu faço um milagre. Entendeu, irmãos? É isso. Por quê? Porque Ele não disponibilizou as coisas à toa, irmão. Já pensou que se Deus curasse todo mundo, os médicos morreriam de fome? Você quer isso, irmão? Aquilo que o médico não pode fazer, Deus faz. Mas aquilo que o médico pode fazer, Deus capacitou o homem. Deus deu as coisas para que o homem possa fazer. Né? Agora, tem coisas que o homem já desenvolveu a solução, mas você não tem acesso. Eu lembro da irmã Maria Romera, né? Uma vez eu caí na besteira de perguntar para ela, né? Uma situação qualquer. Eu falei, irmã, a senhora não tem convênio? Ela falou, meu convênio é Jesus.
Ela não tinha condições de pagar um convênio, né? Tinha lá, mas ela não tinha acesso. Jesus age. Entenda? Se ela tivesse acesso, ela usaria, e se desse resultado, glória a Deus. Se não desse, Deus agiria. Agora, se ela não tem acesso, eu não tenho dinheiro para pagar o convênio, então Deus age. E ela sabiamente falava: meu convênio é Jesus, pastor. Tá? Então, a gente tem que ter esse entendimento, irmãos. Vocês vejam o que aconteceu com Moisés. Moisés estava orando para Deus. Senhor, o exército do Egito está chegando e tem o mar na frente. Senhor, dê-nos livramento, Senhor. Devia até ter pedido: envia alguns barquinhos, Senhor. E o Senhor falou: por que clamas a mim, Moisés? Você está com comprimido no bolso, aí pega essa vara e toca no mar. Né? Aí Moisés obedeceu, agiu, e o mar se abriu. Muitas vezes, irmão, você fica pedindo coisas para Deus que você tem que tomar iniciativa. Você tem que agir. Irmão, Deus não é seu empregado, não, irmão. Você quer que Deus faça tudo? Ele faz aquilo que você não consegue, irmão. Né? Se você não agir, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar 38 anos do lado do tanque. Né? E vai culpar todo mundo. Não tem ninguém que me coloca na água. Né? E ele era complicado mesmo, para ninguém colocar ele na água, ele era complicado mesmo. Tanto complicado que depois, quando os romanos apertaram ele: quem que te curou? Quem que te curou? Ah, eu não sei. Foi curado de uma enfermidade de 38 anos, não sabe quem o curou? Aí o Senhor Jesus encontrou com ele. O Senhor Jesus falou: olha, não peques mais, hein? Senão vai te acontecer coisa pior. Está lá em João 5. Vamos até lá, pessoal. João 5. Diz assim, 14. E depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E o que ele fez? Oh, obrigado, Senhor, não vou pecar mais, diz o texto. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Sabe o que ele fez? Correu lá para o Jó. Vocês queriam saber quem me curou? Foi ele lá, foi ele lá. E ele curou no sábado, hein, pessoal? Tem gente que é assim, irmãos, precisa se libertar, né? Então a gente tem que entender essas coisas, irmãos, que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer, irmão. Mas aquilo que você não pode, clame com fé, que Ele fará. Amém, igreja? Versículo 20, 17 e 20. E Jesus disse... perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar lá o demônio do menino? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada é impossível para aquele que tem fé. Nada é impossível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E o Senhor Jesus está dizendo aqui: a fé de vocês é tão pequena que é menor do que um grão de mostarda. Porque se fosse igual a um grão de mostarda, seria suficiente para você mandar, né, um monte de males sair e ele sairia. Irmãos, entendo, Jesus está dizendo que uma fé o grão de mostarda é pequenininho, né? Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você pode ordenar em nome de Jesus que um monte de males da sua vida saia e ele sairá. Então, conclusão, está faltando fé. Estava faltando fé para eles, né? E como é que se adquire fé? É lá no Carrefour? Hein? É lá na Drogazil? Não. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você ouvir as promessas, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai crer em Deus, mais você vai confiar em Deus. Ninguém confia ou acredita em alguém que não conhece. Para confiar e acreditar, para crer, é necessário conhecer cada vez mais a Deus, através da palavra de Deus. É essa a direção, é fácil, acessível a todos.
né? Ah, pastor, mas eu não sei ler. Vá para a igreja, você vai ouvir. Ah, pastor, mas eu não consigo ouvir. Então leia. Não tem desculpa não. Busque o conhecimento de Deus. A melhor coisa que tem nessa vida é conhecer cada vez mais a Deus. Tem gente que sabe tudo a respeito da vida do ator, sabe tudo a respeito da vida do jogador de futebol, mas não conhece a Deus, não sabe nada de Deus, não estuda Deus. Não vê como Deus age, os propósitos de Deus, os planos de Deus, as estratégias de Deus. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Então, entendam, você pode ser um especialista em qualquer área, conhecer tudo a respeito, mas não deixe de ser um especialista em Deus, no conhecimento de Deus. Não é igreja, né? Não é religião, é Deus, o Deus que te deu a vida. Qual é a fonte confiável a respeito de Deus? É a Bíblia Sagrada. Por que que é confiável? Porque se cumpre, porque traz resultado, traz bênção, prova que funciona. Então eu vou estudar a Bíblia. Eu não vou estudar a respeito do livro do fulano, do ciclano ou do beltrano. Ele pode ser um perturbado. E eu estou lendo o livro dele. Corro o risco de ficar perturbado também com os conceitos e valores de um perturbado, né? Nós pregamos durante a semana que o Saul, ele estava possuído por um espírito maligno. E ele chamava o Davi louvava a Deus, e o espírito maligno saía. Por que que o espírito saía? Sem expulsar, né? Naquela época não tinha como expulsar em nome de Jesus. Saía assim, por quê? Porque a presença de Deus expulsa. Mas como a presença de Deus? Quando Davi louvava, Deus vinha. Deus habita entre os louvores, diz a palavra. E aí o espírito maligno saía. E o Saul era perturbado. Ele estava até com uma lança querendo gravar o Davi na parede. Perturbadinho da Silva, né? Endemoniado por um espírito maligno. Desculpe o da Silva aí, quem é da Silva, tá? Perdoe, foi inapropriado. E ele profetizava no meio da casa. Profetizava, o texto diz. Profetizava, ele estava profetizando no meio da casa. E tem muita gente crendo em profecias de endemoniados como Saul. Os Sauls da vida aí. Entenda, irmãos? Muitas vezes a fonte não é segura, irmão. Né? Não é segura. Eu apanho muito porque eu bato nessa tecla. À luz da palavra de Deus. Porque às vezes você vê sucesso, best-seller, né, de livros, a divina revelação do inferno, e vai todo mundo e compra, irmão, e gosta e tal. Ô irmão, você sabe quem escreveu? Você sabe que essa pessoa que escreveu era uma perturbada da cabeça? Uma endemoniada que precisava de libertação? Irmão, o que você precisa saber sobre o inferno está escrito na palavra. Você não precisa buscar lá livros que complementem a palavra. Tem alguns livros que o livro repete uma determinada pregação, uma determinada revelação. Glória a Deus por isso. Mas tem coisas que livros não podem te ensinar mais do que a palavra de Deus. Aquilo que é relacionado ao espiritual é a palavra de Deus. Livro, desculpe, irmãos, é minha opinião, mas livro para mim é livro de ciência, é livro de tecnologia, é livro de uma atividade qualquer. Se for alguma coisa espiritual, irmãos, eu já tenho o livro completo aqui. Por que eu vou buscar lá a divina revelação do inferno? Para com isso. Agora cada um, eu não quero atrapalhar o negócio de ninguém que está vendendo o livro aí. Mas está aqui, irmãos. Aquilo que é espiritual
Está na palavra do Senhor. Amém, igreja? E aqui, versículo 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que conclusão que nós tiramos a respeito dessas palavras do Senhor Jesus? Essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, é claro que você pode focar a oração e jejum, mas eu queria tentar aqui pela casta de demônios. Tem tipos de demônios. Tem, irmão. Casta é grupo, é tipo, né? Então tem tipos de demônios. Então, tem demônio como tinha um amigo meu, um obreiro da igreja, ele dizia: pastor, tem demônio até de colarinho branco. Tem mesmo, tem tipos de demônios, caça de demônios. A gente sabe disso à luz da palavra de Deus. Tem demônios que agem na vida sexual, né? Nos lugares por aí chamam de pombagira. Tem demônios que agem na vida financeira, que chamam de tal de tranca-rua. Tem demônios que tem como objetivo matar a pessoa. De repente, ele morreu, né? O demônio foi trabalhando lá, tal de Exu da morte, e vai por aí afora, né? Tem demônio que leva a pessoa para o vício. Popularmente chamam lá de... A Bíblia não fala esses nomes, mas são castas de demônios, chamados de Zé Pilintra, né? E vai por aí afora. Eles são coordenados, por quê? Porque eles conhecem a palavra e a palavra é verdade. A palavra diz que o reino dividido não subsiste. Então eles falam: não podemos nos dividir, porque senão não subsistiremos. Então eles não se dividem. Eles usam a palavra de Deus, né? Eles usou a palavra de Deus contra o Senhor Jesus. Está escrito que se derem ordens aos seus anjos, né, eles te sustentam. Citou o Salmo 91, versículo 11. Ele conhece a palavra, ele sabe que a palavra é verdade, por isso que ele faz o contrário. E por isso que eles não se dividem, né, porque seriam mais facilmente destruídos. Então, você veja como é uma legião, um monte deles, né? Estamos falando tudo espiritualmente, né? Então a gente tem que estar atento a isso, a essas castas aí. Seja que tipo for, tem que sair, em nome de Jesus. Mas tem alguns mais resistentes, está dizendo o Senhor Jesus aqui. Quando você expulsar, você tem que estar em espírito, né? E orando. Por que jejum e oração? Porque o jejum, ele tira o alimento do corpo, ele tira o alimento da carne. E a oração é alimento do espírito. A estratégia é alimentar o espírito e tirar o alimento da carne. Você fica menos carnal e mais espiritual. E você expulsa. Entenderam? Porque a pessoa que está na carne, fazendo as coisas do mundo de uma maneira desenfreada, né, a carne prevalece, a vontade dela prevalece. Mas quando ela tira o alimento da carne, ela fica com a carne mais abatida, mais para baixo. E quando ela ora, ela fica mais em espírito, né? Ela alimenta o espírito. E mais em espírito, menos na carne, você expulsa. Na carne, é difícil expulsar certos tipos de demônio. Por que os discípulos não conseguiram expulsar? Porque os discípulos andavam meio na carne. E por que o Senhor expulsou? Porque o Senhor só andava em espírito. Então, de vez em quando, irmão, dá uma batidinha na sua carne. E a batida na carne não é só tirar alimento, não, viu, pessoal? É deixar de fazer a carne aquilo que a carne quer. Tirar o alimento da carne. Hoje não vou assistir Faustão. É tirar o alimento da carne. Aquilo que a carne sua tem prazer. É se resguardar mais e orar mais. É isso que é a direção do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.